Meu nome é Caio, tenho 27 anos, e moro aqui no bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul. Minha casa é simples, grudada na oficina onde passo o dia mexendo em motor, ouvindo rádio e sentindo o vento frio entrar pelas frestas como se tivesse vida própria. Minha rotina nunca muda muito, até aquela tarde. Eu estava abaixado, regulando o cabo do acelerador de um Gol branco, quando ouvi o barulho pesado de uma caminhonete estacionando bem em frente. Olhei rápido, mas não quis parecer curioso. Só levantei o olhar pelo reflexo da tampa cromada da minha caixa de ferramentas. A caminhonete de mudança mal tinha parado e ela já desceu, postura firme, olhar calculado, um rabo de cavalo alto, regata cinza, jeans dobrado, absolutamente nenhuma maquiagem. Tudo nela parecia direto, sem enfeites, como quem resolve a própria vida sem pedir licença. As caixas começaram a ser descarregadas, e em vez de supervisionar ou chamar alguém para ajudar, Renata, foi o nome que ouvi o carreteiro comentar, puxava as coisas sozinha, com precisão de quem sabe exatamente onde cada objeto vai parar. Nada de conversa, nada de sorriso. Só foco. Voltei a apertar o parafuso, tentando fingir normalidade, mas ficava acompanhando cada movimento pelo reflexo metálico. Era impossível não notar a energia dela. Não era simpatia nem frieza, era presença. E aquilo bagunçou um pouco o meu ar. O dia seguiu, o vento de serra começou a ficar mais gelado, e eu guardei as ferramentas porque a luz já riscava o chão. Quando fechei o cadeado da garagem, um clarão quente atravessou a rua, a luz interna da sala dela acendeu, aquela amarela de casa nova que ainda está sendo organizada. Foi aí que aconteceu. Renata surgiu no portão, apoiando um dos braços na estrutura como se estivesse testando a firmeza. A luz de dentro criava um contorno suave em volta dela, quase um halo. Ela me viu. Eu vi que ela viu. E sem dizer nada, levantou o queixo num aceno curto, seguro. Retribuí do mesmo jeito, tentando não parecer deslocado. Nenhum dos dois abriu a boca. Nenhum forçou conversa. Mas naquele aceno, só naquele, alguma coisa no bairro mudou de lugar. E, embora eu não soubesse explicar, senti que minha rotina, tão previsível quanto o barulho das marchas que ajusto todo dia, estava prestes a deixar de ser só minha. Na manhã seguinte, o frio típico de Caxias chegava cortante. Eu estava mexendo num Uno antigo, tentando fazer o motor pegar sem engasgar, quando ouvi o ronco diferente de um carro subindo devagar a rua. Reconheci na hora, a Captur prata da Renata. Mas tinha algo errado no som, um ritmo irregular, como se o motor respirasse mal. Ela virou o volante com calma, atravessou a rua lentamente e estacionou bem na entrada da minha garagem. O motor morreu assim que ela tirou o pé da embreagem, como se tivesse desistido da vida. Renata soltou um suspiro curto, abriu a porta do carro e, antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela disse: "Desculpe incomodar, mas meu carro tá apagando nas paradas." O tom dela era direto, sem floreios, mas não era ríspido. Era só, prático. Limpo. Do jeito que ela parecia ser. Limpei as mãos num pano velho e fui até o carro. Abri o capô, fiz um teste rápido e logo vi o problema, típico, simples, rotina de oficina. Válvula de marcha lenta suja, expliquei, tocando a peça com a ponta dos dedos. Nada grave. Me dá uns minutinhos. Ela sentiu, cruzando os braços por causa do vento frio. Não parecia o tipo de pessoa que gosta de pedir favor, mas também não parecia desconfortável em estar ali. Só observava. Cada movimento meu, cada peça que eu tocava, como se tentasse entender o processo. "Isso costuma acontecer?" Ela perguntou, inclinando levemente a cabeça. "Com esse modelo, às vezes. É só sujeira acumulada." Peguei o spray de limpeza. "Vou resolver rapidinho." "E quanto vai ficar?" Olhei para ela por um instante. Não sei porquê, mas a resposta saiu fácil, quase natural. "Primeiro serviço do vizinho é na faixa." Ela arqueou uma sobrancelha, não em surpresa, mas como se estivesse calculando se eu estava falando sério. Depois deu um micro sorriso, quase imperceptível, e disse: "Você sempre trabalha assim,
generoso? Só quando o carro insiste em morrer na frente da minha garagem, respondi, tentando não encarar demais. Houve um silêncio, mas não desconfortável. Um silêncio que parecia carregar um tipo de observação mútua, medindo intenções sem que nenhuma fosse dita. Nada de flerte explícito, só uma espécie de estudo, quase técnico, como se cada gesto revelasse algo. Terminei o serviço e liguei o carro. O motor ronronou suave, firme, como se tivesse rejuvenescido uns bons anos. Resolvido. Renata deu a volta no carro e se apoiou na porta, olhando para o motor ainda aberto. Então amanhã cedo eu passo aqui para acertar? Ela perguntou. Não precisa acertar nada. Ah, mas eu vou trazer café. Ela apontou com o dedo, firme. Amanhã. 8 em ponto. Tentei responder algo simples, mas antes que eu organizasse as palavras, ela já estava entrando no carro. O motor engatou redondo. Ela fechou a porta, olhou para mim por um segundo, longo o suficiente para parecer intencional, e deu um aceno curto com a cabeça. Igual ao da noite anterior, mas diferente. Quando a Captur sumiu na esquina, voltei para dentro da oficina. O rádio ainda tocava música gaúcha, mas parecia distante. Peguei uma ferramenta, larguei, peguei outra, me distraí de novo. A noite inteira, tentei dormir. E pela primeira vez em muito tempo, a oficina, o rádio, a rotina, nada disso me distraiu. Eu não entendia bem por quê. Mas ela tinha dito 8 em ponto. E isso ficou rodando na minha cabeça como motor recém-regulado. O relógio da oficina marcava 7h58 quando ouvi passos firmes no cascalho da minha calçada. Nem precisei olhar, o cheiro de café recém-coado chegou primeiro, quente, forte, daqueles que acordam até quem já estava desperto. Limpei as mãos numa flanela, tentei disfarçar o leve tropeço da ansiedade, e aí sim ergui o rosto. Renata estava ali. Pontual como promessa escrita. Usava uma jaqueta leve por causa do frio da manhã e segurava 2 copos térmicos, além de um pacote de pão de milho da padaria do bairro. Bom dia, vizinho. Ela entregou um dos copos para mim como se aquilo fosse parte de um ritual estabelecido há anos. Trouxe reforço. Não precisava, respondi, mas minha voz saiu meio baixa, meio engasgada com o vapor quente que subia e me atingia no rosto. Eu disse que vinha, rebateu, simples, sem nenhum floreio. Ela entrou na garagem como se sempre tivesse feito parte daquele cenário. O vento frio passou por nós, misturando o aroma do café com o cheiro de óleo, metal e o rádio entocando uma música suave de fundo. Renata pousou o pão sobre o banco de madeira e se encostou no carro que eu estava revisando. Não invadiu meu espaço, não criou conversa desnecessária. Apenas observou. E aquilo me deixou mais à vontade do que eu gostaria de admitir. Enquanto limpava a válvula que tinha tirado ontem para dar mais um trato, comecei a explicar o processo sem perceber. Essa peça aqui junta sujeira fácil. Se ficar muito tempo assim, o carro começa a perder força nas paradas. Interessante, ela murmurou, aproximando só o suficiente para enxergar melhor, mas sem invadir. Gosto de entender como as coisas funcionam. O silêncio que veio depois não era duro. Era confortável. Um silêncio que parecia pedir nada, exigir nada. Apenas existir com a gente. Entre um gole de café e outro, ela comentou. Morei muitos anos em São Paulo. Barulho demais, gente demais, tudo demais. Fez uma pausa curta. Vim para cá para respirar. As palavras ficaram no ar como um fio puxado com cuidado. Não havia tristeza explícita, mas havia história. Uma história que ela não parecia querer detalhar naquele momento, e eu não perguntei. Só assenti, entendendo que algumas coisas a gente compreende pelo tom, não pelo conteúdo. Continuei trabalhando. Ela ficou ali, observando. Às vezes mexia no rabo de cavalo, outras, ria baixinho de algum comentário meu. Pequenas reações que me pegavam desprevenido. Quando finalizei o ajuste e liguei o motor, o ronco saiu suave, quase elegante. Renata abriu um sorriso discreto, e foi a primeira vez que vi o rosto dela realmente relaxado.
Agora sim ficou redondinho, ela disse. Eu sorri também, talvez mais do que deveria. Na hora de ir embora, ela recolheu as embalagens do café e o papel do pão com aquele jeito organizado que parecia natural nela. Quando me entregou o copo vazio, seus dedos tocaram meu braço, leve, rápido, mas suficiente para acender um calor inesperado no meio da manhã gelada. Obrigada, Caio. O tom era simples, mas havia algo ali. Ajudou mais do que imagina. Fiquei olhando enquanto ela atravessava a rua, o sol frio batendo nas costas dela, um movimento seguro, preciso. Nada nela parecia apressado, mas também nada parecia perdido. Quando entrou em casa e fechou o portão, percebi que estava parado, imóvel, com o gosto do café ainda na boca e a sensação suave daquele toque no braço queimando devagar. Não era nada. Não era para ser nada. Mas alguma coisa, pequena, sutil, silenciosa, tinha começado. E eu já não sabia muito bem como voltar à minha rotina sem notar o vazio que ela deixava quando atravessava a rua de volta para casa. Na sexta-feira, já quase no fim da tarde, eu estava guardando as ferramentas quando ouvi alguém me chamar do portão. Caio. A voz era firme, mas com uma suavidade que eu já começava a reconhecer. Levantei a cabeça e vi Renata, apoiada no portão dela, uma sacola pequena na mão e o cabelo preso num rabo de cavalo meio desalinhado pelo vento frio. Vai fazer alguma coisa hoje à noite? Perguntou, direta como sempre. Nada planejado. Ela deu um meio sorriso. Então vem jantar comigo. Nada demais, só um churrasquinho improvisado. Não deu espaço para eu pensar duas vezes. Fez um gesto com a cabeça, indicando que eu a seguisse, e entrou. Atravessar a rua naquela noite parecia diferente, como se cada passo deixasse minha respiração mais curta. A varanda da casa dela estava parcialmente em obra ainda, mas tinha charme, luzes penduradas, algumas plantas tímidas nas laterais e uma mesa simples com uma tábua de madeira já preparada com linguiça, carne temperada e pão com alho. O cheiro do carvão aceso misturava-se com o ar frio típico da serra. Senta aí. Ela apontou para um banco improvisado com duas caixas e uma tábua por cima. Ainda não tenho mesa decente, mas vai servir. Ela colocou uma música baixa no Bluetooth, Elis Regina, depois Marisa Monte, e o som preencheu a varanda com uma delicadeza que combinava com o jeito dela. Fiquei observando enquanto Renata ajeitava a carne na grelha. Há mulheres que se movem como se pensassem em cada gesto. Outras fazem tudo de forma natural, sem esforço aparente. Renata era do segundo tipo, prática, segura, sem perder a suavidade. Trabalhou muito hoje? Ela perguntou, mantendo os olhos no braseiro. Bastante. Oficina cheia. Imagino. Ela ergueu o olhar só um pouco. É bom ver alguém que gosta do que faz. Fiquei surpreso com a frase. Ela reparava nas coisas. Mais do que dizia. Conversamos sobre trabalho, viagens, mudanças, frustrações silenciosas da vida adulta, mas sem dramalhão, sem segredos jogados no meio da mesa. Parecia que a conversa acontecia só onde precisava acontecer. O frio aumentou, aquele vento gelado que desce do Morro Ana Reiche no fim da tarde. Renata cruzou os braços, tentando esconder que estava arrepiada. Levantei automaticamente. Pega meu moletom. Indiquei minha casa com o queixo. É rapidinho. Ela segurou meu braço antes que eu saísse. Não precisa ir lá. Fez um gesto com a cabeça. Eu entro com você. O jeito como disse, natural, sem intenção nenhuma além da praticidade, mas mesmo assim me atravessou por dentro. Peguei o moletom azul, o mais velho e confortável, e entreguei. Ela vestiu passando as mãos pelas mangas, puxando o tecido até cobrir bem o tronco. Depois, cheirou de leve, sem perceber que eu estava olhando. Tem cheiro de você. Ela comentou do nada, sem mudar o tom, como quem observa o clima. Fiquei sem resposta. Só senti o coração acelerar. Voltamos para a varanda. Sentamos lado a lado, tão próximos que nossos joelhos se tocaram, primeiro sem querer, depois, sem que ninguém a afastasse. A carne ficou pronta,
comemos ali mesmo, dividindo o pão com alho em silêncio por alguns minutos. A música, o braseiro, o moletom no corpo dela, tudo criava um clima que não precisava ser explicado. Em certo momento, Renata recostou levemente o ombro no meu, como quem se ajeita para fugir do vento. Isso aqui é bom, ela disse, olhando para o braseiro, não para mim. É, respondi, sentindo que aquela palavra carregava mais do que parecia. Não houve toque explícito além dos casuais, nenhum avanço. Mas havia algo ali, crescendo sem pressa, tomando forma no ritmo das brasas que se desfaziam devagar. E aquele quase nada, bastava para deixar o ar mais quente do que o fogo aceso na nossa frente. Depois daquele churrasquinho na varanda, algo mudou, não de forma declarada, não com promessas, mas no ritmo das coisas. A vida seguiu normal, só que de um jeito que deixava claro que agora havia um nós silencioso ocupando espaço ali. Na segunda-feira, por exemplo, eu estava regulando o carburador de um Uno quando ouvi passos do outro lado da rua. Levantei o olhar e vi Renata atravessando com uma sacola de plástico na mão. Fiz massa demais ontem, ela disse, entregando um tupperware pesado. Se eu deixar na geladeira, vou esquecer e estragar. Eu sabia que era desculpa. Não comentei. Apenas aceitei. Valeu, parece boa. Fiz do jeito que minha avó fazia, respondeu, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Depois me disse e ficou no ponto. Ela saiu antes que eu pudesse inventar qualquer motivo para continuar a conversa, mas deixou no ar aquele cheiro de tempero e algo mais, uma espécie de presença que demorava a sumir. 2 dias depois, fui eu que acabei indo até a casa dela. O portão estava rangendo, enroscando na metade do caminho. Eu tinha ferramentas na mão antes mesmo de pensar 2 vezes. O frio batia forte e a neblina do fim da tarde descia densa, deixando tudo mais silencioso. Enquanto eu ajustava a corrente e lubrificava o trilho, ouvi a porta da sala se abrir. Você não me pediu ajuda, disse ela, apoiando-se no batente com uma caneca quente na mão. Não pedi porque não dá trabalho, respondi, sem tirar os olhos do portão. Mas veio mesmo assim. Vim. Ela ficou ali, me observando trabalhar com aquela tensão tranquila, sem tentativa de elogio ou charme. Quando terminei e testei o portão, Renata deu um sorriso curto. Agora ficou perfeito. Tentamos, respondi, meio sem jeito. Ela entrou, mas deixou o portão entreaberto, como quem manda um recado silencioso sem admitir que é recado. As tardes começaram a ganhar novo hábito, chimarrão na varanda dela. Às vezes eu chegava do trabalho, lavava as mãos rápido e via a cuia já pronta, descansando sobre a mesinha improvisada. Outras vezes era ela quem batia na minha grade, perguntando se eu tinha tempo para um ar quente, mesmo quando o frio cortava o rosto. Nessas tardes, a gente ouvia vinis antigos que ela tinha resgatado da mudança, Milton, Gal, Tim Maia ecoando baixo enquanto o vapor do chimarrão esquentava o ar entre nós. Não era conversa profunda. Eram comentários soltos, risadas curtas, silêncios bons. Silêncios que antes pertenciam só à minha rotina e agora pertenciam aos dois. O toque de mãos começou a surgir ali, nessas trocas de cuia, nesses pequenos ajustes de espaço. Às vezes os dedos se encostavam sem querer, outras vezes demoravam um segundo a mais para se afastar. Nada explícito demais, nada que criasse fronteiras nítidas. Só natural. E o bairro, que sempre foi discreto, percebeu antes da gente. As vizinhas que varriam a calçada passaram a olhar 2 vezes. Os senhores que caminhavam no fim da tarde sorriram de canto. Renata notou. Vão falar, comentou um dia, ajeitando a manta nas pernas enquanto o vento da serra soprava. Deixa falarem. Respondi, sem pensar muito. Ela virou o rosto naquela hora e me olhou com uma expressão que eu não tinha visto antes. Não era surpresa. Não era medo. Era reconhecimento. Como se algo que ela tentava controlar tivesse escapado por um instante. Você torna as coisas simples, disse ela, baixinho. Nem sempre, respondi, rindo. Mas comigo, sim. Não comentamos mais nada. A cuia passou de mão em mão algumas vezes,
e a noite caiu devagar sobre a rua tranquila. A luz amarela da casa dela se acendeu, iluminando a varanda onde estávamos sentados, tão perto, tão naturalmente próximos. Ninguém ali disse que algo estava acontecendo. Mas a rotina já tinha se entregado completamente. E, quando percebi, eu também. No sábado, fui ao mercado só para comprar carvão e detergente, mas acabei encontrando Renata na seção de hortifruti. Ela estava escolhendo tomates com a mesma calma meticulosa com que fazia tudo. Quando me viu, ergueu uma sobrancelha, não surpresa, mas como se tivesse antecipado o encontro. Vizinho, até no mercado? Disse, segurando um tomate e avaliando sua firmeza. Caxias é pequena demais para fugir de mim, respondi, pegando uma sacola. Ela riu. E aquela risada curta, contida, pareceu acender alguma coisa ali mesmo, entre as prateleiras de frutas. Acabamos andando juntos pelo mercado, comentando sobre as filas, o frio que não dava trégua e o fato de que ninguém consegue comprar só o que veio buscar. Quando nos demos conta, estávamos indo lado a lado até nossos carros no estacionamento. Deixa eu te ajudar, falei, pegando 2 sacolas das mãos dela antes que ela protestasse. Ela não discutiu. Apenas caminhou ao meu lado até o portão da casa dela. Quando abriu, me olhou de um jeito que não tinha pressa. Quer entrar um minuto? É só para ajeitar as compras, disse, mas o convite tinha outra espessura. Entrei. A cozinha estava parcialmente organizada, cheirando a café fresco e madeira nova. Enquanto guardávamos os itens, houve um momento, pequeno, rápido, em que nossas mãos se tocaram ao mesmo tempo na maçaneta da porta da geladeira. Não foi acidente. Ou, se foi, ninguém quis corrigir. A música começou do nada, um blues baixo, vindo de uma caixinha portátil no balcão. Renata passou a mão pelo cabelo, levando-o para trás do ombro, gesto simples, mas íntimo, quase ensaiado pelo corpo sem que ela percebesse. Foi nesse instante que o clima mudou. Não houve palavra. Só um silêncio cheio de significado, como se o ar tivesse engrossado. Dei um passo. Ela deu outro. Ficamos frente a frente, tão perto que eu senti o calor do rosto dela contrastando com o frio vindo da janela aberta. Caio, ela disse, não como aviso, mas como quem reconhece que algo inevitável está prestes a acontecer. E aconteceu. O beijo veio firme, quente, mas sem pressa, como tudo nela. Minha mão encontrou sua cintura, e o toque foi recebido sem hesitação. Ela aproximou o corpo devagar, guiando o ritmo natural do momento. Havia uma intensidade ali, mas também uma calma, como se ambos soubessem exatamente onde pisavam. Quando o beijo cessou, não houve afastamento brusco. Ficamos ali, respirando perto, o nariz tocando levemente o dela. Renata sorriu, não um sorriso grande, mas um que dizia mais do que qualquer frase. Vamos fazer o jantar antes de queimar as compras? Ela murmurou, ainda perto demais. Tentamos cozinhar juntos, mas a verdade é que ninguém estava realmente concentrado. Esquecemos o arroz no fogo, que queimou e deixou um cheiro leve de tostado pela cozinha. Rimos disso como se fosse algo planejado, como se aquele erro fosse parte do roteiro. Depois do jantar improvisado, fomos para o sofá. Renata sentou, puxou uma manta fina e, sem cerimônia, encostou a cabeça no meu ombro. O gesto foi simples, quase doméstico, mas tinha um peso que mexeu comigo mais do que o beijo. A casa estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave da sala. O mundo parecia distante, como se tudo lá fora tivesse diminuído de importância. Eu passei o braço por trás dela, e ela se acomodou melhor, respirando devagar, tranquila. Não houve palavras profundas, promessas ou tentativas de definir o que estava acontecendo. Só existia aquele momento. Aquela cabeça no meu ombro. E a certeza silenciosa de que, dali em diante, nada seria igual. O domingo depois daquela noite correu tranquilo, quase macio. Renata e eu passamos o dia em um jeito novo de convivência, ela fazendo café, eu ajeitando uma prateleira torta na cozinha dela, os dois circulando pela casa sem aquela timidez dos primeiros encontros.
Nada de declarações, nada de rótulos, mas o ar tinha uma claridade diferente. Um tipo de conforto que se reconhece no corpo antes da mente. Mas na segunda-feira tudo começou a mudar. Eu estava na oficina, mexendo no motor de um Sandero, quando ouvi passos firmes se aproximando. Quando levantei o rosto, Renata estava parada ali. Não parecia nervosa, mas também não parecia ela mesma. Havia uma tensão discreta nos ombros, um cuidado exagerado no jeito de segurar a mochila. Caio, ela disse, num tom que não combinava com nenhuma das conversas anteriores. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo, puxando o ar frio da manhã como se precisasse dele para sustentar o próximo gesto. Abriu a mochila e tirou um envelope dobrado ao meio, com o logo de uma agência de publicidade. Recebi uma proposta de trabalho. Em Curitiba. Falou sem floreio, sem rodeio, como quem prefere arrancar um curativo de uma vez só. Curitiba? Repeti, tentando processar. Uma agência grande. Salário bom. Estabilidade. Ela tentava soar prática, mas o olhar denunciava outra coisa. Me ligaram na sexta, mas eu não quis te falar no fim de semana. Fiquei em silêncio, sentindo o peso da informação entrar devagar. Ela me observava com uma inquietação discreta, como se temesse minha reação, mas estivesse pronta para aceitar qualquer uma. Não sei se quero ir, ela confessou enfim. A voz saiu baixa, quase frágil. Aquele não sei ficou entre nós como uma corda esticada demais. Renata, comecei, escolhendo cada palavra, eu não quero te segurar. Ela fechou os olhos por um segundo, como se aquilo doesse mais do que deveria. E isso é o que mais dói, Caio. Ela abriu os olhos, firmes, mas brilhando. Você ser assim. A frase me atravessou. Porque eu sabia o que ela queria dizer. Não era indiferença. Era o contrário. Eu não queria ser a razão dela desistir de algo importante, e isso, para ela, pesava. Nos dias seguintes, tudo ficou estranho sem ficar distante. A gente se encontrava, mas evitava tocar no assunto. O chimarrão na varanda continuou, mas sem o mesmo relaxamento. A música rodava, mas ninguém comentava. Era como se ambos estivéssemos esperando que o outro dissesse algo que, na verdade, nenhum dos dois sabia formular. Na quinta-feira, já quase anoitecendo, eu estava sentado na minha varanda quando a vi surgindo com uma travessa coberta por um pano de prato florido. Caminhava devagar, o portão dela entreaberto como sempre, só que o olhar era outro. Fiz uma sobremesa, ela disse, num tom que tentava ser leve e falhava levemente. Queria dividir. Eu fiz espaço no banco. Ela sentou ao meu lado. A luz da rua acendeu, criando halos alaranjados no começo da noite. O cheiro doce da sobremesa se misturou ao frio característico da serra. Renata não falou por alguns segundos. Segurava a borda do pano como se fosse um volante numa estrada desconhecida. Até que, sem aviso, ela soltou. Tenho medo de perder o que a gente tem. Não olhei imediatamente. Deixei a frase pousar. Só depois virei o rosto. Renata, eu não quero que você abra mão de nada por minha causa. Ela mordeu o canto do lábio, um gesto raro nela, sinal claro de vulnerabilidade. E se eu for e tudo desmoronar? Perguntou, quase num sussurro. Então você volta. Falei com calma. Mas se for para ir, vá inteira. Não pela metade. Ela fechou os olhos de novo, respirando fundo. Quando abriu, havia uma mistura de tristeza e gratidão ali. A sobremesa ficou esquecida entre nós. O frio apertou. E, por alguns minutos, ficamos apenas ouvindo o vento passar pelas casas antigas da rua, esse vento que sempre carregou silêncio, mas naquela noite trouxe outra coisa, a sensação de que uma escolha já tinha começado a ser feita. Só ainda não tinha sido dita. Aquela conversa na varanda ficou ecoando em mim por dias. Eu sabia que Renata estava pensando, calculando, pesando prós e contras como sempre fazia.
Mas havia algo diferente nela, uma hesitação que não combinava com aquela mulher firme que carregava caixas de mudança sozinha, que cruzava a rua decidida, que organizava a vida com precisão quase militar. Na sexta-feira à noite, ela passou na oficina só para dar um oi. Trazia um casaco grosso, o cabelo solto e um cheiro discreto de perfume amadeirado. Falamos de coisas simples, o clima gelado, o barulho insistente do caminhão de gás, o cachorro do vizinho que não parava de latir. Nada sobre Curitiba. Nada sobre ir embora. Nada sobre ficar. Era como se ambos estivéssemos tentando preservar um pouco do que restava antes que a decisão caísse inteira sobre nós. Ela me abraçou antes de sair. Um abraço demorado, silencioso, que carregava mais despedida do que qualquer palavra que tivesse coragem de dizer. Quando soltou, tocou meu rosto com a ponta dos dedos, gesto breve, mas cheio de intenção. Depois sorriu daquele jeito pequeno que ela tinha quando tentava esconder algo. Boa noite, Caio. Boa noite, Rê. E foi isso. No dia seguinte, acordei antes do sol. O ar estava gelado, denso, como se anunciasse alguma mudança importante. Fui até a varanda, esfregando as mãos para espantar o frio, e olhei para a casa dela, hábito automático que eu havia adquirido sem perceber. A garagem estava vazia. Por um instante, pensei que ela tivesse saído para comprar pão ou café. Mas havia um silêncio ali, um tipo de vazio que não deixava dúvidas. Atravessei a rua devagar, como quem teme confirmar o que já sabe. No degrau da porta, encontrei meu moletom, dobrado com cuidado, e um pedaço de brownie envolto em papel manteiga. Em cima, um bilhete curto escrito à mão. Obrigada por me lembrar como é bom respirar. Li e reli aquelas palavras até o vento quase arrancá-las das minhas mãos. Voltei para casa com o moletom encostado no peito. O cheiro dela ainda estava ali, leve, discreto, como se tivesse impregnado no tecido só para me acompanhar mais um pouco. O bairro seguiu igual. O mesmo senhor caminhando com o casaco de lã. O mesmo barulho do ônibus subindo a rua. O mesmo vento frio entrando pelas frestas da oficina. Mas eu, não era mais o mesmo. Durante os dias seguintes, trabalhei como sempre, troquei correias, revisei motores, ouvi o rádio tocando músicas antigas. Mas havia uma calma diferente nos meus movimentos, uma espécie de foco que não vinha do trabalho em si, vinha de dentro. Como se algo tivesse sido rearranjado silenciosamente. Às vezes, enquanto regulava um motor, sentia o moletom encostar no meu braço e lembrava da forma como ela dizia meu nome, do jeito como ocupava espaço sem pedir licença, dos silêncios que a gente compartilhava sem esforço. Não doía. Ou, se doía, era de um jeito que não machucava, só lembrava que algo bom tinha acontecido. Com o tempo, percebi que Renata não tinha levado o que construímos. Ela deixou. Deixou no moletom, no brownie, nos hábitos que criamos sem perceber, no jeito que passei a olhar para minhas próprias rotinas com mais presença. Numa manhã de domingo, semanas depois, sentei na varanda com um café forte e quente. A rua ainda estava quieta, o sol começando a iluminar as telhas das casas antigas. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a vida estava exatamente onde deveria estar, não por causa dela, mas porque ela tinha me mostrado um jeito diferente de existir. Renata partiu. Mas o que ela me despertou ficou. E, ali naquela varanda gelada, percebi que eu também estava pronto para ir adiante, inteiro, como eu desejava que ela tivesse ido.